Oi, eu já peço desculpa porque eu trouxe um ou dois vídeos aqui pro canal, acho que foi dois, né? Foram dois, e sumi, desapareci. Tô postando alguns shorts aí de vez em quando, mas para os vídeos mesmos aqui mais longos, eu não estou me dedicando, gente. E foi um insight, assim, pra mim trazer esse assunto aqui pro canal, porque através também de uma pergunta, né, que uma consultora me fez essa semana, eu postei, acho que nos stories, foi nos stories mesmo, que eu poderia estar me culpando por minha casa estar revirada, não ter, só ter fritado 2 ovinhos lá para as crianças ir pra escola e não ter feito muita coisa, mas escutei da minha filha, né? Mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. A senhora não é aquela mãe que não cuida das crianças, não cuida dos filhos, a senhora cuida muito bem da gente, eu te amo. E aquilo aqueceu meu coração, né? Eu tava limpando a cabecinha dela, fiz um penteado bonito e ela foi com o penteado pra escola. Então, esse cuidado com ela de manhã me tomou bastante tempo. E aí, por um momento, eu quis me culpar, né? Eu quis falar, nossa, eu não fiz nada, meu Deus, o que é isso? Minha rotina, não postei nada no Instagram, não fiz nada. E parecia que eu não tinha feito muita coisa. Mas logo eu pensei, eu poderia me culpar, mas olha o que eu escutei, né? Então, algo muito importante, esse vínculo mãe e filha, algo muito importante eu estava fazendo até agora, cuidando dos meus filhos, né? E se não deu tempo de fazer outras coisas, é porque eu estava me dedicando a outras coisas, né? Então eu sou uma pessoa só, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu já, né, desce Cris, desce daí, né? Vamos, a realidade sua é essa. E aí ela me perguntou. E aí eu expliquei pra ela como que eu organizo a minha rotina e como que eu faço pra não pirar, né? Que acho que é o dilema aí de muitas mães consultoras e empreendedoras e qualquer outro serviço que você execute, se você trabalha fora, se você trabalha com vendas ou não, ou qualquer outro tipo de trabalho, se você é mãe, você tem e mulher e dona de casa, você tem muitas demandas, né? E às vezes a culpa por não conseguir equilibrar todos os pratinhos quer pegar a gente. Então eu trouxe esse assunto aqui pra gente conversar, explicar um pouquinho, falar um pouquinho, conversar mesmo com vocês, expor como que eu faço a minha organização, né, da minha rotina aqui. Nem sempre é um mar de rosas, nem sempre dá tudo certo, mas é uma rotina que já está mais estabilizada. Eu confesso que quando eu comecei na consultoria, gente, que loucura. Eu lembro que eu deixava a casa suja, não tinha tempo de limpar a casa, porque eu estava me dedicando à consultoria. Eu estava ou vendo vídeo, estudando sobre os produtos, ou estudando sobre empreendedorismo, estudando sobre o meu negócio, e a casa acabava ficando, né, de lado. E antes de eu ser consultora, antes de eu trabalhar aqui em casa, né, antes de eu conseguir ter essa estabilidade na consultoria, eu lembro que eu tinha um dinheirinho na conta, eu sempre trabalhei fora, né? Então sempre guardei ali um dinheirinho, aí o dinheirinho foi acabando, né? Eu tive meus filhos e eu falei, não, eu preciso arrumar um serviço, né? Não dá pra ficar sem dinheiro, não. E aí deu certo de entrar na consultoria, sabe? É uma história também, depois eu quero trazer nos detalhes aqui pra vocês, é um assunto pra outro vídeo. Mas eu lembro que antes de eu começar na consultoria, a minha casa, gente, vivia limpinha, porque era só a demanda dos filhos e da casa, né? Então, assim, eu conseguia realmente deixar tudo, a rotina era redondinha. Quando eu acrescentei a consultoria, bagunçou, né? Então, são fases, a gente acrescenta alguma coisa, vai se adaptando, dá tudo certo, fica redondinho. Se você for acrescentar algo mais, vai dar uma bagunçada até você se encaixar ali. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, minha casa era tão arrumada, né? Cuidava melhor dos meus filhos, dava mais atenção para eles, mas eu fui empreender, então lógico que a minha rotina deu uma bagunçada. E aí a minha realidade hoje, gente, eu tenho esse espaço aqui em casa, que eu tenho os produtos, os presentes, é onde eu recebo o cliente, eu consigo receber os clientes aqui na loja, né? Eu falo que é loja, é um espaço pequenininho, mas pra mim é loja, né? Na garagem da minha casa. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Um de 6, uma menina de 8 e um menino de 6. Eles estudam à tarde. Eu tento programar a minha rotina da seguinte forma. De manhã, eu procuro fazer alguns stories, aparecer ali um pouco nas redes sociais, né, responder alguma cliente, focar no meu autocuidado, que eu gosto de treinar, eu gosto de fazer, por exemplo, eu tô fazendo bicicleta ergométrica, né, comprei pra fazer o cardio em casa, e faço treino perna, braço em casa também.
Então, eu tiro um tempinho da minha manhã para exercitar. Se não dá tempo, gente, eu faço isso no período da tarde. Se não der tempo, eu faço à noite. Então, a minha rotina, ela é flexível, né? Então, de manhã também o café das crianças, dá as demandas para eles, né? Também arruma o quarto, escova os dentes, né? Faz alguma tarefa ali, se não deu tempo de fazer no dia anterior, tem ali no dia. Começo dando uma arrumada na casa, já dou uma varrida, já coloco uma roupa para bater, já vou organizando a casa, colocando a casa em ordem, sabe? Porque geralmente dá uma bagunçada quando as crianças chegam depois da escola, e aí fica brinquedo para um lado, então eu vou dando as demandas, né? Filho, guarda isso, guarda isso. É assim. Então, casa, geralmente eu cuido de manhã. Se tiver que dar uma atenção maior para algum cômodo da casa, uma faxina no banheiro, por exemplo, eu procuro fazer ali de manhã, né? Se não der tempo de manhã, faço à tarde. Lembrando que minha rotina é flexível, né? Lavo uma louça, falo pros meninos secar e guardar a louça, varrer a área, passar um pano, aqui dentro mesmo dar uma aspirada, arrumar as almofadas, deixar a casa organizada e mais ou menos limpa, né? Porque eu também não rasto o móvel e jogo água, não. É aquela limpeza diária, ou seja, de todos os dias para a casa ficar com a aparência de que tá limpa e organizada. Porque isso é minha saúde mental também que conta, né? Se minha casa tá bagunçada, desorganizada, gente, eu fico doidinha, eu fico agoniada, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer mais nada, né? Eu tenho que dar uma arrumada na casa. Então, respondendo a pergunta dela e conversando aqui com vocês, sim, de manhã eu costumo dar uma atenção maior para casa. Mas eu não deixo de olhar o celular para ver se tem alguma cliente chamando, se tem algum presente para fazer, se tem algum produto que a cliente quer, né? Assim, quem é consultora, trabalha com vendas online, sabe? A gente tem que estar atenta ao WhatsApp. Então, o celular, ele faz parte do meu dia, todos os horários do meu dia. Tô treinando, tô olhando o celular. Eu tô lavando louça, tô ali com o celular assistindo alguma coisa, se vem uma notificação, eu consigo ver que tem alguém me chamando, né? E tô limpando, dou uma paradinha, olho pra ver se não tem mensagem, pra não perder vendas, né, gente? E aí, eu falei pra ela, aí de tarde, quando é umas 10 e pouco, assim, eu já começo a fazer o almoço, porque os meus filhos estudam à tarde, precisam ir almoçado pra escola. Se eu deixar pra fazer o almoço depois das 10, gente, eu já dou uma atrasada no almoço. Então, a minha prioridade é treinar de manhã, dar uma organizada na casa, ver a demanda das crianças ali e começar a fazer o almoço, né? Faço também meu skincare, gente, que é coisa rápida. A gente, com 5 minutos, você consegue passar um creminho ali, passa um batom, um rímel, né? Depois do treino. E é isso, né? Começo a fazer o almoço. E aí, gente, depois do almoço, as crianças vão pra escola. Tô tentando lembrar minha rotina. Depois do almoço, as crianças vão pra escola, né? Beleza, boto elas no escolar, espero lá no ponto, tal, vai pro ônibus, pronto. Crianças na escola. Aí eu volto pra casa. O que falta fazer? Vou arrumar a cozinha do almoço, né? Limpar um fogão e tal, se sujou e tudo mais. Estender uma roupa que eu tinha botado pra bater de manhã, pegar uma roupa do varal que tava desde ontem lá no varal. E aí eu vou vendo o que precisa ser feito. E olhando o celular e atendendo o cliente ali, dando uma paradinha pra não perder venda, tá? Aí quando é que eu almoço, né, arrumei a cozinha, eu venho aqui pra loja. Aí eu ou vou gravar algum vídeo, vou fazer alguma limpeza, vou ver conteúdos, né, me inspirar em conteúdos, ver o que tá acontecendo no mundo ali da consultoria, ver as mensagens das líderes, vou ver se tem pedido pra fazer. E tudo que envolve a consultoria eu dou uma organizada na parte da tarde, tá? Então é meio que baseado assim a minha rotina. De manhã, casa, filhos, almoço, treino. De tarde, casa, sempre tem alguma coisa para fazer também, né? Consultoria, atendimento, entrega, presente, alguma coisa assim. E aí as crianças chegam depois, né? Tá? E vai dando o finalzinho do dia aí. As crianças chegam e aí tem tarefa para fazer, né? Se não for fazer naquele momento, tem que fazer de manhã. Então eu prefiro fazer quando eles chegam, mas às vezes fica para de manhã, viu como é flexível a rotina? E aí as crianças chegam e aí a gente começa aí nessa rotina de janta, né? De conversar com as crianças, perguntar como foi o dia. Eles querem falar bastante, então há uma atenção maior para as crianças. Às vezes eles querem jogar bola na igrejinha ali na rua, quer andar de bicicleta. Às vezes o pai dá mais atenção nesse sentido do que a mãe. Mas começa aquela rotina noturna das crianças, tá? Então aí vem a janta e tudo mais, eles comem, a gente conversa. Aqui, gente, as crianças, elas dormem 10 horas, né? Coloco pra dormir ali 10 para as 10, já tem que estar na cama pra contar uma historinha, né? Às vezes faz uma oração, né? Nem sempre eles oram, né, antes de dormir. Mas vai ali, escova os dentes,
lê uma historinha, e aí a gente conversa um pouquinho, e é hora de botar as crianças na cama 10 horas pra dormir. Depois das 10, gente, aí a gente tem atenção pro marido, né? Tem quem é esposa aí, tem esposo pra dar conta, a gente deixa a noite pro esposo, né? Então é assim, é baseado nisso, sabe? A minha rotina, ela é dividida, e aí eu vou tentando me organizar nesses 3 períodos para dar atenção para todas as coisas que eu preciso ali na minha demanda, sabe? Inclusive esse canal aqui, gente, eu quero muito publicar mais vídeos, dividir bastante da minha vida, da minha experiência de consultoria com vocês, no empreendedorismo, né? E outros assuntos também, sobre neurociência, eu gosto muito de estudar sobre psicologia, neurociências e outro tipo de assunto que eu acho que vai agregar aqui para quem for vir assistir os vídeos. E eu queria compartilhar com vocês. Mas, ó, é uma outra coisa que tá chegando na minha vida, que é canal no YouTube. Então, assim, dá uma bagunçadinha na minha rotina. E eu ainda não tô conseguindo me encaixar, sabe? Eu poderia o quê? Acordar mais cedo do que eu acordo, ou gravar depois que eu coloco as crianças pra dormir, né? Agora mesmo eu tô gravando à tarde, as crianças estão na escola, só que eu tô aqui, né? Se o cliente ligar ou chamar aqui no WhatsApp, eu paro pra... Depois eu vejo a mensagem, né? Ou a gente tem uma ferragista aqui em casa também. Então aqui na frente é uma ferragista que fica com a grade, o cliente toca a campainha e eu atendo se chegar cliente. Então se a campainha tocar, eu tenho que parar aqui para atender o cliente. Outra demanda que eu tenho também, eu tinha esquecido de falar sobre isso. Então o YouTube é uma coisa que eu quero muito fazer, é uma coisa que eu quero muito estar mais presente aqui, né? Mas eu preciso encaixar, me organizar na minha rotina de hoje. E é importante a gente lembrar que a gente pode querer se culpar, né? Ai, meu Deus, minha rotina tá bagunçada, eu não consigo dar atenção pros meus filhos, sou uma péssima mãe, meu esposo fica meio que largado e tal, porque a sua rotina ainda não ficou redondinha, você ainda não conseguiu ajustar, né? Igual eu falei, no início da minha consultoria, a casa ficava mais bagunçada, o marido reclamava que eu ficava muito no celular, porque eu queria entender sobre o meu trabalho, aquilo que eu estava aprendendo a fazer naquele momento, né? E aí já são 5 anos e agora eu já tenho bastante clientes, né? Eu já tenho o espaço de trabalho consolidado, a minha rotina eu já consigo organizar para dar mais atenção para os meus filhos, dar mais atenção para o meu marido e não trabalhar demais, sabe? Não focar muito no serviço a ponto de outras coisas importantíssimas que é a família e o esposo, né, deixar ali a desejar. Então, a sua rotina vai se encaixar. Para você que tá perdida, para você que tá achando que você é insuficiente, às vezes você só está sobrecarregada, né? Então é bom a gente pensar, a culpa vem, dá o espaço para ela, mas logo bota ela para fora. Não, calma. Eu não consegui fazer isso hoje, mas isso aqui eu consegui fazer. Isso aqui também consegui fazer. Então, já é uma vitória. Então, assim, na minha experiência, o que eu achava que era uma rotina boa, era aquela rotina super organizada, né, que tinha que estar tudo no lugar. Com a minha experiência, né, de consultoria e vindo aí trabalhando nesses anos, eu entendi que uma rotina perfeita não é uma rotina totalmente organizada. É uma rotina onde você prioriza conscientemente aquilo que tem mais importância naquele momento, sabe? Então, a gente não consegue fazer tudo. Mas o que eu posso fazer agora e que eu preciso priorizar? Então, se a gente começar por aí a gente a culpa já vai aliviando, sabe? Isso funciona muito aqui comigo. Eu fazia muito lista e faço até hoje do que eu preciso fazer para não esquecer, né? Então, é uma tática minha para informar o meu cérebro que eu estou em produtividade. Quando eu vou ali na lista e eu risco, né, dou um check ali em alguma coisa que eu já fiz no meu dia, cara, isso dá um alívio, dá uma sensação de ufa, consegui, próximo, bora pro próximo, né? E assim, mesmo quando eu não consigo fazer tudo que eu coloquei na minha lista, eu risquei ficou alguns sem riscar, eu boto pra lista do próximo dia, porque amanhã é outro dia, não deu tempo hoje de fazer. Vamos dormir, vamos descansar, que amanhã é outro dia, né? Então isso funciona muito pra mim. Então eu deixo aí pra vocês, né? Quando a rotina parecia assim muito, muito bagunçada, o que eu deixo de dica aí pra vocês, né? Diminua a sua lista, não coloque coisas demais que você sabe que você não vai conseguir fazer. Coloca listas e tarefas que você conscientemente sabe, eu vou dar conta, disso eu consigo fazer, sabe?
Uma rotina flexível também é muito importante, igual eu falei pra menina que perguntou pra mim, né? Olha, quando eu não treino de manhã, eu treino à tarde. Quando eu não treino à tarde, eu treino à noite. Então a minha rotina, ela é flexível. Eu sei que é importante pra mim o treino, tanto pro meu corpo, né? Pra ele ser um corpo saudável, que eu consiga levantar, agachar. A mente também, quando eu treino, fica muito melhor, gente. Tudo melhora, o nosso humor, tudo melhora, né? Então isso é importante pra mim, eu tenho noção disso. Então eu não subestimo, tá? E outra coisa, a gente parar de se comparar também. A minha rotina não é igual à sua rotina. Ninguém calça os meus sapatos, só eu mesmo que caminho com eles, né? Então só eu vou saber onde meu calo aperta. E aí a gente não pode se comparar. Eu não posso comparar a minha vida de mãe, dona de casa, consultora, né, empreendedora, com esposo, né, rotina de fé também, que eu vou à igreja e tudo mais, e com uma pessoa que é solteira, que não tem marido, que não tem filhos, que a mãe faz de tudo lá na casa da pessoa, né, ela não precisa ficar preocupada com coisa de casa. E aí ela é empreendedora, mas ela não tem todas as demandas que eu tenho. Então ela consegue fazer mais coisas no negócio dela, que eu fico, poxa vida, eu não consigo fazer isso. Ai meu Deus, não tenho tempo daquilo, não consigo me aperfeiçoar nisso, naquilo. Gente, se eu for me comparar com uma pessoa que tá nesse lado, né, dessas características que eu falei, com certeza eu vou me achar muito pior, muito inferior, e não é assim. Né? Eu tenho que ver que a minha experiência, a minha vivência é diferente daquela pessoa e isso não anula o meu valor também, né? Isso não anula o meu valor. Então é isso, gente. Acho que é o recado que eu queria deixar pra vocês, tá? Falando aí um pouco de rotina, como que é a minha experiência, como que eu me organizo. Espero que ajude vocês também a se colocar, né? A pensar, poxa, a minha rotina também é corrida, mas eu posso me organizar dessa maneira, eu posso me cobrar menos, eu posso me comparar menos também, porque isso vai aliviar a culpa. E todas as fases da nossa vida, a nossa vida tem fases. E a fase que você vive hoje, ela não vai ser a mesma daqui 2 anos, daqui 1 ano, tá? Então, as coisas, elas vão se encaixar. Dê tempo ao tempo. Eu nunca imaginei, né? Quando eu tava naquela correria do início da consultoria, gente, sem atenção pros filhos, sem atenção pro marido reclamando, né? Os filhos também demandavam muito da minha atenção. E eu ficava me sentindo uma péssima mãe, uma esposa horrível. E eu ficava, mas eu quero crescer na consultoria, eu preciso de cliente, preciso vender, né? Eu preciso crescer meu negócio. E eu nunca imaginava que eu ia estar hoje, com a lojinha que eu tô hoje, né? Com a cartela de clientes que eu tenho hoje, pessoas incríveis, maravilhosas, que Deus sempre coloca na minha vida, sempre tem indicação, sempre tem gente nova chegando. E fruto do quê? Do meu trabalho árduo, né? Que muitas vezes eu olhava naquela época e falava, meu Deus, parece que nada anda, não tá funcionando, mas a gente colhe os frutos de tudo que a gente faz, né? Então eu fui para as redes sociais, para conquistar clientes, né? Já comecei ali divulgando o meu trabalho, fazendo vídeo, fazendo stories, essas coisas, para ser mais conhecida, porque as pessoas estão aonde, né? Lá no celular, lá nas redes sociais. Então, naquele momento eu me via, ninguém vê, ninguém olha, ninguém, né? Ninguém curte, ninguém nada. Mas hoje eu colho os frutos, porque das redes sociais vieram muitos clientes que ficam, né, estão comigo até hoje e eu vejo aí o fruto do meu trabalho, tá? Então, eu não imaginaria onde eu estaria hoje, mas porque eu tava naquele turbilhão, né, de emoções, turbilhão de trabalho, de muita coisa e nada se encaixava, mas no final das contas, com o tempo, por isso que eu falo, dê tempo ao tempo. Com o tempo, as coisas foram se encaixando e hoje eu vivo uma rotina mais leve, mais tranquila, organizada na medida do possível, né? E sim, vai chegando outras coisas e aí a gente vai, através das experiências que a gente já teve, sabendo que é possível a gente se organizar, que é possível que daqui um tempo vai dar certo e isso que tá chegando agora, no caso eu falo até aqui do canal, né, vai se encaixar em algum momento ali da minha rotina, do meu dia e da minha vida, né, e também vai dar certo, amém, Senhor, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do assunto, comenta aí pra mim o que vocês acharam sobre esse tema. Eu gosto muito de falar sobre isso, né,
É um tema que, quando a gente conversa, a gente alivia e a pessoa que está nos ouvindo também se vê na nossa história, né? Eu sei que tem muitas mães por aí, né? Muitas pessoas que passam pelos mesmos perrengues que qualquer mãe empreendedora passa e a gente acaba analisando, né? E espero que ajude no sentido de, poxa vida, é verdade, né? Vai dar certo, por enquanto é só uma fase, mas no final tudo se encaixa, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.